O caso de hoje é em homenagem à atriz brasileira Daniela Pérez, que teve sua juventude brutalmente arrancada de uma forma tão covarde. Oi gente, eu sou a Marcela e sejam muito bem-vindos ao 5º vídeo aqui da Semana Macabra, aqui no meu canal. O quadro tá sendo um sucesso e eu só tenho a agradecer a vocês. Então se ainda não é inscrito, eu quero convidar vocês a se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo dessa semana que tá sendo muito legal. E já deixem o like aqui no comecinho do vídeo para me ajudar. E sem mais delongas, vamos lá! Daniela Ferrante Pérez Gazola nasceu no Rio de Janeiro no dia 11 de agosto de 1970. Era filha da autora de novelas Glória Pérez. A Daniela era bailarina e atriz. Desde pequena ela sempre gostou de artes e tudo ligado à dança. Com 5 anos ela já ensaiava seus primeiros passos na dança. Quando jovem surgiu um convite para ela dançar profissionalmente em uma das melhores companhias de dança do Rio de Janeiro, que era a Vacilou Dançou. Dani, que era assim chamada pelos amigos, acabou conhecendo o ator Raul Gazola quando os dois atuavam na novela Caranga do Japão, onde ela fazia o papel de uma dançarina de tango. Era o primeiro papel dela na TV e ela e o Raul se apaixonaram em 1990, eles se casaram. No mesmo ano, o grupo da Daniela é chamado pela Rede Globo para serem dançarinos na novela Barriga de Aluguel, onde quem era responsável pelo texto era a mãe da atriz, Glória Pérez. A Daniela fez um teste individual e acabou conseguindo o papel da sua primeira personagem, que se chamava Clô, que era uma bailarina que dançava no Copacabana Café. E como ela era muito talentosa e carismática, logo sua personagem foi ganhando mais espaço na trama. E a Dani acabou chamando a atenção de Denis Carvalho, que convidou ela para estrear a novela O Dono do Mundo em 1991. A personagem dela era a Yara, que era a irmã da protagonista vivida por Glória Pires. Um tempo depois, já conhecida pelo público, ela interpretou Yasmin na novela Corpo e Alma, que foi sua última novela. Nessa novela, Daniela contracenava com o ator Guilherme de Pádua, que era o seu par romântico. Nessa época, ela tinha 22 anos e ele 23. E no dia 28 de dezembro de 1992, depois de um dia cheio de gravações, o Guilherme e a Daniela saíram da Rede Globo por volta das 9 horas da noite. Na saída tinha vários fãs que pediram para tirar fotos com eles então tiram foto com os fãs, depois cada um entra no seu carro e sai para caminhos diferentes. O Guilherme sai com o seu Santana e com ele está sua esposa Paula, e a Daniela sai sozinha no seu Escort. Então ela para num posto de gasolina para abastecer o carro dela e, segundo a polícia, ele teria parado um pouco antes para ver aonde ela ia ir. Então quando ele vê ela parada, ele vai até o carro dela e tranca ela com o carro dele parando bem em frente, de uma forma que ela não conseguisse sair de lá. Então, meio que sem entender, ela sai do carro e ele também sai, então ela vai até ele para perguntar o que estava acontecendo. Nisso, ele dá um soco na cara dela, o que faz ela desmaiar na hora, e com ela desacordada, o Guilherme coloca ela no banco de trás do carro dele e sua esposa já está no banco de motorista, que conduziu o carro até o matagal que ficava na rua Cândido de Portinari, na Barra da Tijuca. O Guilherme entra no carro da Daniela e segue logo atrás da esposa para o local que eles haviam combinado. Então eles tiram a Daniela do carro ainda desmaiada e colocam ela no chão do matagal. E então eles perfuram o peito, o pescoço e o pulmão de Daniela várias vezes. Foram em torno de 18 perfurações, que no começo achava-se que foram feitos com uma tesoura, mas na autópsia viu que não era uma tesoura, que o objeto usado era mais parecido com um punhal. Então depois do crime eles entram no carro deles e deixam a Daniela lá e seguem para um outro posto de gasolina, e chegando lá eles pedem para o frentista lavar todo o carro. Depois disso eles vão para casa. A Paula estava grávida de 4 meses e estava cansada, então ela foi dormir e o Guilherme foi caminhar em Copacabana. E acredita-se que foi nesse local, nesse momento, que ele se livrou da arma do crime, jogando ela no mar. Nesse mesmo dia, a mãe de Daniela ligou para o Guilherme 2 vezes, então ela falou com ele e perguntou se ele sabia da filha dela, porque ela sabia que nesse dia eles sairiam do estúdio da Globo no mesmo horário, e a filha não estava chegando em casa e já estava tarde, todo mundo já estava preocupado. E assim, gente, ele falou com ela da forma mais natural possível, como se nada tivesse acontecido, sem remorso algum, e isso foi a própria Glória que contou. Mas aí o que aconteceu foi que um advogado, Hugo da Silveira, viu 2 carros parados num lugar estranho ali na Barra da Tijuca, e por ter achado a coisa meio suspeita, ele anotou a placa de um dos carros. Chegou em casa e ligou para a polícia, ele contou que tinha 2 carros parados num lugar estranho, falou o local para os policiais e 2 deles foram até o local. Lembrando que isso foi algumas horas depois do crime.
Quando os policiais chegaram lá, eles viram que tinha somente um carro citado pelo advogado, que tinha falado que eram 2. E o carro que estava lá era o Escort da Daniela, abandonado sem ninguém por perto. E um dos policiais resolveu entrar no matagal para ver se encontrava alguma coisa, e ali ele tropeça no corpo da atriz. No dia seguinte, a notícia que a atriz havia sido brutalmente assassinada já estava em todos os jornais, e era só disso que se falava na imprensa. O Guilherme foi no funeral da Daniela, ele esteve lá o tempo todo consolando a mãe, o marido e os amigos da atriz. E no dia do velório, a polícia foi até os estúdios de gravações da novela para ver se encontrava algum carro com a mesma placa indicado pelo advogado. E eles acharam um Santana com a placa LM1115, que era justamente o carro do Guilherme de Pádua. E durante as investigações, eles viram que o ator havia alterado um dos números da placa com fita isolante. E ficou evidente que ele havia premeditado o crime e ainda tivesse alterado a placa do carro para não saberem que foi ele. E quando acharam o carro dele e foram falar com ele e a esposa acabaram confessando o crime. E tem muitas teorias do porquê que o casal fez isso com a atriz. Uma das versões do Guilherme era que durante as gravações a Daniela ficava sediando ele, o que foi desmentido rapidamente por todos os colegas de trabalho deles. E a outra teoria era que a esposa do Guilherme, a Paula, era muito ciumenta ao extremo, e como eles faziam um par romântico na novela, ela acabou criando uma certa raiva da Daniela e acabou dando um fim nisso. Outra teoria diz que o Guilherme estava se sentindo muito prejudicado pela mãe da atriz, que era a autora da novela, e então ele teria começado a assediar a Daniela, atormentando ela, para ver se ela conseguia fazer ele ter mais importância na novela. Mas a tese usada no julgamento foi que o Guilherme estava irritado pelo fato do personagem dele ter sido cortado de 2 capítulos da novela, e ele acreditava que a Daniela podia ter influenciado a mãe dela nessa decisão, já que era a mãe dela que escrevia os capítulos da novela. A Paula e o Guilherme foram presos assim que confessaram o crime e permaneceram presos até o dia de seus julgamentos. Eles foram acusados de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por terem usado recursos que dificultassem a defesa da vítima. E qualquer rede de homicídio culposo foi logo descartado, já que eles premeditaram o crime. No dia 15 de janeiro de 1997, o Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de reclusão, no qual já havia cumprido 4. Ele recorreu à sentença, mas ela foi mantida. O julgamento de Paula foi no dia 16 de maio de 1997 e ela foi condenada a 18 anos e 6 meses de prisão. Mesmo que a pena base dela tenha sido a mesma que a do Guilherme, a ré teve redução de 6 meses pelo fato dela ter menos de 21 anos na data que ocorreu o crime. A votação do júri ficou dividida, 4 votaram na condenação e 3 votaram na absolvição, e por fim a pena dela ficou em 15 anos. Em 1999, depois de 7 anos cumprindo a pena, os 2 foram soltos. O caso da Daniela chocou o Brasil na época e teve muita força lá fora também, principalmente por ela ser muito jovem e estar no auge da sua carreira. E não tinha motivos do seu colega de trabalho ter matado ela de uma forma tão violenta e tão fria. Em uma entrevista, o Guilherme disse que a Daniela queria falar com ele na época, que ela estava muito triste e pressionada por ser filha da autora da novela, e todos tinham interesse nela e queriam ser amigos dela para conseguir ter mais destaque na novela. Tipo, nada a ver. Isso que ele falou, nada a ver. Dava pra ver a mentira na cara dele no dia da entrevista. E em momento algum ele revela o porquê de ter feito aquilo com a atriz. Então, na versão dele, os 2 saem pra conversar e a esposa dele tá escondida no carro porque queria ouvir a conversa. E eles conversando num lugar meio afastado, os 2 carros pareados. Então a esposa sai do carro e começa a discutir com a Daniela, onde acaba acontecendo o assassinato dela. Antes do caso da atriz, o homicídio qualificado não era considerado crime hediondo. Então o tratamento dado ao ator do delito não seria tão rígido como previsto na lei. Entretanto, a escritora Glória Pérez, mãe da Daniela, liderou um movimento que defendia a inclusão dos homicídios qualificados junto com os crimes hediondos. Ela conseguiu 1.300.000 assinaturas em 1994 para a aprovação de um projeto para a lei desse sentido. Após ser estabelecido pela Constituição Federal, o projeto chegou nas mãos do presidente da República, Itamar Franco, que sancionou uma nova lei na qual incluía o homicídio qualificado nos crimes hediondos. Mas essa nova mudança não pôde interferir no cumprimento da pena do Guilherme e da Paula, não podendo retroagir.
Em março de 2002, o desembargador Paulo Gustavo Otto determinou que a Glória Pérez e o marido da Daniela, Raul Gazola, deveriam receber uma multa indenizatória no valor de 500 salários mínimos, que dava mais ou menos uns 440 mil reais cada, do Guilherme de Pádua e da Paula Thomas. De acordo com a decisão, os réus também foram condenados ao pagamento com as despesas do sepultamento e do funeral, e também das custas processuais e honorários dos advogados em 10% da sentença. Mas com a nossa justiça maravilhosa desse país, isso foi adiado por anos, onde a Glória e o Raul entraram novamente com essa ação na justiça, exigindo o pagamento. E somente no dia 29 de abril de 2016, eles conseguiram vencer na justiça. Bom, depois do crime, a carreira do Guilherme literalmente acabou. Ele ficou 7 anos preso e quando saiu, ele e a Paula se divorciaram. Ele então começou a ir na Igreja Batista e em 2006 ele se casou com uma moça 14 anos mais nova que ele, que também ia nessa igreja, mas logo eles se separaram também. E em 2017 ele se casou de novo com a estudante de moda Juliana Lacerda. E hoje ele é pastor da Igreja Batista em Belo Horizonte. E outra coisa, antes do julgamento dele, o Guilherme tentou lançar um livro. E nesse livro ele contaria a versão dele do crime. Como tudo aconteceu na versão dele. Então a Glória Pérez entrou com uma ação na justiça proibindo a publicação desse livro. E se ele fosse vinculado, ele pagaria uma multa. Porque esse livro poderia ferir a imagem da filha falecida dela. Em 2010, ele foi convidado pelo Ratinho para dar uma entrevista e a Glória disse para ele que se ele mentisse sobre qualquer coisa, ele seria processado. A Paula Nogueira Thomas, quando foi cúmplice do seu marido no crime, ela só tinha 19 anos e quando deixou a cadeia, ela mudou seu nome para Paula Nogueira Peixoto. Na época ela estava grávida, né? Então ela teve seu filho com o Guilherme estando presa. E quando ela saiu da cadeia, ela se casou com um advogado e teve mais 2 filhos com ele. Depois entrou para a faculdade de Direito e hoje também é advogada. O Raul Gazola e a Daniela Pérez foram casados por 2 anos e o Raul até hoje não gosta de falar sobre esse caso, não gosta de falar sobre o Guilherme também. Mas até hoje ele tem uma ótima relação com a Glória Pérez, sua filha do seu 2º casamento chama a autora de vó. O Raul fez diversas novelas e passou 7 anos na Record fazendo produções bíblicas. E depois recebeu um convite da ex-sogra Glória Pérez para retornar à Globo para a novela Força do Querer. É um caso que tem muita coisa aqui na internet que se vocês quiserem dar uma fuçada vocês vão achar. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder o vídeo de amanhã. E beijos, até o próximo vídeo.